Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso gratuito de arquétipos. Hoje vamos conversar um pouco sobre por que às vezes parece que o arquétipo não está funcionando para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e aqui nesse canal nós conversamos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desses assuntos, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para não perder nada. Vamos para a aula. Por que o arquétipo não funciona para mim? Esse é uma dúvida, uma questão recorrente para todo mundo que desenvolve esse trabalho. E aqui eu vou explicar algumas coisas que às vezes não ficam claras para a gente no início, quando a gente está começando a trabalhar com arquétipos. A primeira é a gente ajustar a questão de tempo e expectativa. Quando a gente ativa um arquétipo, a gente precisa entender que pode levar mais ou menos tempo para ele se manifestar, dependendo da distância que a gente está daquela vibração. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma viagem entre Curitiba e São Paulo, independente do meio de transporte. Vai levar um tempo X. Mas se você for fazer uma viagem de Curitiba para Nova York, usando o mesmo meio de transporte, vai levar bem mais tempo. É isso que a gente precisa ajustar. Muitas vezes a gente está muito distante daquele objetivo que a gente está. Então a gente precisa aí fazer um cálculo de expectativas e entender que a gente vai levar um pouco mais de tempo para atingir certos objetivos comparado com outros mais fáceis. A gente precisa ir ajustando essa questão de expectativa e também a gente precisa trabalhar sem resistência. Muitas vezes a gente está resistindo à energia do arquétipo e é isso que acaba dando problema para a gente. Muitas vezes o arquétipo está lá, trabalhando, lutando para se manifestar, mas o nosso inconsciente coloca uma resistência à manifestação dele. Podem existir ali crenças limitantes, paradigmas, formas de pensar, sombras que impedem esse arquétipo de se manifestar completamente. Então ali vai ter uma briga, uma, um atrito, uma catarse que vai ocasionar essa demora na nossa obtenção de resultados. Alguns exemplos de formas de pensar, de crenças que nos limitam, por exemplo, eu nunca vou ser capaz. Eu nunca vou ser capaz de pintar, de jogar bola, de dançar, de arrumar uma namorada, de ter um bom emprego. Isso, essa vozinha lá no nosso interior que fala eu nunca vou ser capaz de X, ela está ali ligado muito à nossa baixa autoestima e outros conceitos que a gente acaba carregando dentro da gente que vão fazer essa resistência ao arquétipo. A gente conscientemente quer uma coisa, mas lá dentro ainda tem aquele gatilho que fala: não, mas nunca vai acontecer, nunca. Então a gente precisa trabalhar isso para permitir que as coisas fluam. Outra questão, né? Meu filho nunca vai fazer isso. Muitas vezes a gente recebe conceitos e preconceitos da nossa própria família quando a gente é criança. Eles querem o melhor para a gente, mas não quer dizer que isso realmente seja o melhor. Por exemplo, uma pessoa com tendências artísticas nasce numa família de engenheiros, pessoas muito racionais. Eles querem que o filho siga ali a questão da engenharia. Então, eles vão incentivar ele a ir naquela direção, independente dos gostos dele, porque os pais sabem o que é melhor para o filho, né? E fica aquela trava ali da pessoa. Ela tem aquele potencial, tem aquele talento, e quando ela vai tentar trabalhar aquilo ali, vem aquela vozinha lá do pai: não, meu filho, não, isso aí não é para você, seu negócio é outro, tal. Mesmo que os pais já tenham ido. Daqui fica aquele conceito lá no nosso inconsciente regulando, como se fosse uma imagem mental daquele familiar que fica continuando a nos dar ordens, a nos dar conselhos. Outro paradigma muito interessante são os paradigmas coletivos. Quem nunca escutou? O mundo não funciona desse jeito, menino. Pois é, a gente muitas vezes tem ali uma ideia fixa
de como o mundo funciona que a gente adquire do mundo e a gente se conversa com o outro e todo mundo acredita que o mundo funciona daquele jeito. Por exemplo, que para você ter sucesso, você precisa trabalhar muito, sangue, suor e lágrimas para tudo que você vai fazer, porque é assim que o mundo funciona. Ou então que ninguém consegue subir na vida se não puxar o saco de alguém, porque é assim que o mundo funciona. Esses paradigmas, eles nos impedem de nos desenvolver. Então a gente precisa observar esses paradigmas em nós e ir trabalhando e desmontando isso para que a gente consiga desenvolver e evoluir aí no nosso trabalho com o desenvolvimento dos arquétipos. Nosso próximo ponto é sobre a constância. Muitas vezes a gente faz um pouquinho, esquece de fazer, faz outra vez e volta e quer ter resultados. A primeira pergunta que eu faço para você é: quantas vezes por dia você está fazendo a ativação do arquétipo conscientemente? Você conscientemente para e coloca ali: não, eu quero ativar o arquétipo do mago, por exemplo. E eu quero desenvolver em mim as qualidades do mago. Quero desenvolver a inteligência, o raciocínio, a sabedoria, a organização. É isso que eu quero para mim. Você se centra e coloca ali o que você quer para a sua vida. Quantas vezes por dia você para fazer isso? Não é a questão da constância. Por quê? Porque com base nisso a gente vai ver quantos pontos a gente está tendo ali no nosso dia para fazer uma mudança de vibração. É uma lei da física, né? O que está parado tende a continuar parado até que uma força o coloque em movimento. Então, se a nossa vida está parada, se aquele aspecto ali está parado, a gente precisa botar uma força ali para colocar em movimento. Outro ponto: quantos gatilhos de ativação você coloca no seu ambiente? O seu ambiente influencia você. Então, se você quer ativar um determinado arquétipo, você coloca em vários lugares. Você coloca no celular, no computador, nas paredes. Usa o cartãozinho que eu já ensinei para vocês para fazer ativação, deixa no bolso. Vai fazendo vários gatilhos para que você tenha várias lembranças ao longo do dia. Não precisa parar grande tempo, mas só aquele gatilho, aquela pequena lembrança já vai mudando a nossa frequência, já vai ajudando a ativar aquele arquétipo. Por quê? Porque para a gente ter resultado com o arquétipo, ele vai depender da nossa distância que a gente está daquela vibração. Ah, eu quero ativar o arquétipo da águia, mas eu sou uma codorna. Então, da codorna para a águia vai ter uma grande distância de transformação. A gente precisa ali colocar vários gatilhos, vários pontos e ter paciência para a gente conseguir ativar essa águia lá na frente, para a gente chegar no objetivo. Uma coisa importante é não se comparar com as outras pessoas. Elas têm lá a realidade delas, os objetivos delas, o inconsciente delas, e a gente tem o nosso, cada um tem o seu. Minha maior dica aqui é continua trabalhando diariamente, estudando sobre o tema, sobre as qualidades que você quer manifestar e fazendo escolhas conscientes alinhadas com aquele arquétipo. Você se pergunta o que o arquétipo faria? O que o mago faria nessa circunstância? O que o imperador faria? O que o lobo faria? O que Cleópatra faria? Então, com essas escolhas alinhadas com o arquétipo, a gente vai se aproximando e vai ficando bem mais interessante, bem mais fácil chegar onde a gente deseja. Um grande detalhe aqui é que muitas vezes a gente está sim melhorando, mas a gente não percebe. A gente tem pressa, a gente quer o topo da montanha. Mas enquanto a gente está escalando a montanha, a gente olha o topo lá em cima, parece que a gente não está saindo do lugar. Mas isso não significa que a gente não está progredindo. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que teve uma grande distância percorrida, mas a gente fica lá só pensando no topo, no topo, no topo, e esquece que a gente também já percorreu uma grande jornada. Aqui, minha maior dica para vocês é: tenha mais paciência e amor próprio. Né? Aceita as origens, aceita de onde você veio e não se compara com os outros. Segue ali o teu caminho e em algum momento
vai chegar a sua hora, vai acontecer. Então, tudo isso é um processo que muitas vezes não acontece da noite para o dia. Às vezes a gente olha para o lado, o outro está indo mais rápido, o outro não está indo, e a vida é assim. Quando a gente está trabalhando com arquétipos, a gente visa principalmente o desenvolvimento interno. E às vezes a gente, em toda essa confusão, em todas essas catarses, fica difícil ver progresso. Mas se a gente continuar, ele vai acontecer. E na nossa próxima aula eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de meditação com os arquétipos, que vai ajudar muito nessa questão de ativação e de autoconhecimento. Então, se vocês gostam desses assuntos, querem continuar assistindo as aulas aqui, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.